Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. O Jefferson ficou com a parte científica na semana passada, né? E agora nós vamos ficar com a parte mais prática aqui da lição, finalizando aqui o capítulo 8. Então, nós estamos vendo o caso do Marcelo, né? Que o André Luiz está trazendo para nós as reflexões. E nós vamos iniciar aqui na parte onde que o André Luiz ele faz uma reflexão que, diante de todos os ensinamentos que Calderaro passava para ele, Calderaro ele percebia que o Calderaro fazia uma breve interrupção, reconhecendo que Calderaro então dava como que um espaço para ele realmente estar digerindo, né, aqueles conhecimentos, porque nós vimos lá no começo do livro que o Calderaro eram especialistas nas atividades na área da psiquiatria, né? E o Calderaro então, com relação ao caso do Marcelo, ele vem dizer para nós aqui: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Eu procurei aqui entender o que o Calderaro quis dizer com essa palavra objetivos. Impossível pretender a cura dos loucos à força de processos objetivos. E o que nós encontramos que mais encaixa aqui é que objetivo quer dizer coisa conhecida. Naturalmente, ele dizendo que a nossa ciência, ela se baseia investiga a matéria. Ainda não encontramos o estudo da ciência, né, relativo ao espiritual. Então, se os nossos médicos, né, somente se basearem nas coisas conhecidas, né, é impossível, né? Esse negócio vai somente trazendo uma melhora, né, como nós vamos ver aqui o caso dos medicamentos, como é que funciona, mas o Calderaro vem dizer, completando essa lição: não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, nós que não temos, pelo menos digo assim olhando para mim, né, que não tenho nenhuma formação específica no assunto, né, da psicologia, da psiquiatria, e recebe uma informação dessa, o quanto isso é útil para nós, para mim e para todos nós. Agora a gente fica imaginando a pessoa que é ligada, né, que tem uma formação, que trabalha nessa área e tem uma informação dessa, recebe, consegue compreender, né, uma lição dessa. E isso com certeza vai render muitos frutos realmente num trabalho com uma informação dessas que André Luiz, através do benfeitor Calderaro, está trazendo para nós aqui neste livro, né? Então não vai existir cura, né, completa realmente sem os recursos. E ele não diz, isso daqui não se refere somente à atividade da psiquiatria, porque ele está se referindo aos doentes. E basicamente todos nós somos doentes, né? Todos nós somos enfermos da alma. Por isso que nós estamos aqui no hospital chamado Planeta Terra, né? Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. E isso, as origens, como nós estamos aprendendo neste livro, está realmente no espírito, né? Na nossa mente, naquilo que Calderaro demonstrou para nós, na formação da nossa mente, né?
superconsciente, consciente e subconsciente. Então, os arquivos que nós temos registrados, nós somos aquilo que somos por aquilo que nós construímos, né? Nos milênios aí de nossa existência. E os erros que temos para retificar também não é processo para uma encarnação apenas, né? É um trabalho que nós vamos demandando agora de crescimento quando nós passamos a compreender, né, a razão e o entendimento da própria vida, né? Então, como eles estão dizendo aqui, então, quando a ciência chegar nessa etapa de evolução nossa, aí assim é que Emmanuel afirma para nós no livro Emmanuel que a ciência nossa, ela deverá ser eminentemente espiritual. Vai ter que ser ligado realmente, né? Então, o médico do futuro, ele vai ter com certeza uma outra visão que nós temos hoje, né? O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoides, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. Então, esse caso do Marcelo, problemas, né, que ele tem ligado à epilepsia, é um desequilíbrio que está registrado no corpo espiritual. E isso vai demandar. Não se sabe se o Marcelo vai conseguir resolver esse problema somente nessa encarnação. Porque existem muitos agravos que nós cometemos e que às vezes nós vamos precisar de várias existências, né, para poder melhorar essa nossa condição. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Nós estamos estudando, né, Guga, Leonor, a Janete, né? Nós estamos estudando isso no livro Consolador, né, na quarta-feira, sobre os reflexos condicionados, né? Que são os arquivos que estão registrados no nosso subconsciente e que move, né, a nossa própria vida de hoje. O passado é aquela regra, né? O passado atua no presente e o presente vai atuar no nosso futuro. Temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de se encolerizarem, já ficamos sabendo o que quer dizer irracíveis, né? Facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Então, olha, isso é condição nossa, né? Uma pessoa, como está dizendo aqui, que tem, como que se dizer, né, o hábito de estar se encolerizando facilmente, pode-se dizer que seja uma pessoa extremamente doente, né? E os reflexos, ele está dizendo aqui, né, são doentes precoces, e se a pessoa não coibir esse hábito, isso vai crescendo de tal forma que vai cair num desequilíbrio mental realmente, né? E isso é puramente, né, uma questão pessoal de cada um, de reconhecer a necessidade, né, de melhorar essa mesma condição, né? Aí estamos vendo aqui, porque o caso daí, ele está dizendo aqui, submetidos a hipoglicemia insulínica, reflexo dessa condição. Então, às vezes lá a gente tem algum probleminha aí, necessidade de tomar um remedinho aí para a glândula tireoide, não sabe, né? Qual que é o problema. E às vezes
Isso são reflexos até mesmo de outras encarnações, né? E não só dessas, né? Ou ao metrazol. Metrazol é remédio acalmante, né, Guga? Né? É da época do livro aqui, né? Aí o Calderaro, então, vem trazer para nós o remédio realmente que se deve tá colocando nesse tipo de situação, né? Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Mas aí é necessário a pessoa compreender isso, né? Então o trabalho das pessoas ligadas, né, à esfera do tratamento, né, dessas pessoas vai ser de convencer realmente, de mostrar a necessidade das pessoas estar se transformando, se educando, né, a própria condição íntima de cada um, né? Então a educação mental realmente, né, se tornar uma pessoa mais sensível, né, uma pessoa que consegue, né, neutralizar essas influências que ela faz uma parte da nossa condição. Quem é que já não se viu nessa situação aqui de extrema desequilíbrio emocional? Eu lembro que um amigo meu, ele tinha uma filhinha que era assim, sabe, muito levada. E ela devia ter assim, uns 3 ou 4 anos de idade. E ele era muito católico, ele ia nas missas todos os domingos. E aquele dia ele foi na missa, e para convencer a filhinha a ficar quietinha na igreja, ele disse assim: olha, depois da missa, nós vamos na sorveteria. Ah, combinou, tudo certo, mas você tem que ficar quietinha lá dentro da igreja. E eles foram. Mas só que chegou na hora ali, a igreja estava lotada. E ele teve que ficar com ela no colo. E então ele ficou dizendo, e ela depois, com o passar do tempo aí, a missa não acabava, ela começou a falar no pé do ouvido dele: eu quero ir na sorveteria. E ele espera a missa acabar. Daí a pouquinho: eu quero ir na sorveteria. Você falou para mim que ia na sorveteria. Espera a missa acabar. E aquilo foi. E ele, com aquele negócio, ele disse que já estava começando a ficar enervado com aquela situação. E de repente a menina falou para ele, olhou para ele assim, ele olhou para a menina: eu quero ir na sorveteria. E deu uma cabeçada no meio da testa dele. Ele falou: gente, se eu não estivesse dentro da igreja, no meio daquele povo, eu tinha esmagado aquela menina naquele momento. E são esses momentos aqui nossos, que está registrado dentro de nós. Se acontecesse comigo, seria a mesma coisa. Nós tínhamos um problema em casa, que meu filho Humberto, quando era novinho, né, nós separamos ele de quarto, e ele não ficava no quarto dele. Todas as noites ele acordava e já choramingava e pedindo, a gente ia lá, ficava com ele, ele dormia. A gente voltava para o quarto, ele e chorava de novo. Né? E eu trabalhava, né, em serviço pesado e tal, né, precisava descansar e não tinha jeito, né? Aí teve um dia que a Ela, minha esposa, falou assim: olha, Humberto, de novo, vai lá dar um jeito. Eu falei: eu vou dar um jeito. Aquilo, instintivamente, falei: eu vou dar um jeito. Você sabe que isso até hoje pesa na minha consciência e pesa na minha mão. Eu cheguei lá, eu peguei aquele menino e dei uns 2 tapas no bumbum dele e chacoalhei ele: fica quietinho aí na sua cama. Isso me dói até hoje. Por quê? Porque o filhinho dele faz isso com ele até hoje. Faz o mesmo com ele hoje. Mas só que eu falei: não faça isso que eu fiz, porque me dói na consciência até hoje. Eu poderia ter ficado dormindo com você lá 1 ano, 2 anos, que poderia às vezes ser o remédio. Mas aquele tapa que eu dei até hoje, eu não consigo esquecer. Ficou pesado, né? Mas são esses momentos. E quem é que não tem esses momentos, né? Mas são condições nossas que está ali escondidinho, né? Esperando o momento propício para se aflorar, né? Numa discussão
entre pessoas, que às vezes uma pessoa agride a outra verbalmente, e aquilo a gente sente, até parece uma coisinha fazer assim na cabeça, né? Então, são esses momentos, a pessoa que tem a virtude da calma, nessa hora, que possui realmente essa virtude, ela vai contornar a situação, né? E vai entender aquilo como um processo normal ali, que ela ouviu e não atingiu, né, o seu íntimo. É aquilo que o Adelino está registrado num dos livros do Adelino, não é que ele diz, né, que a pessoa que fala que perdeu a paciência, não é que ela perdeu, é porque ela não tem. Quer dizer, nós temos nós subimos uns degrauzinhos da virtude chamada paciência, mas a paciência, a virtude abençoada, né, essa ainda nós não conseguimos, né? Então esses germes, né, das virtudes, assim diz o Evangelho, ela está em estado latente, né? Precisa se germinar, crescer, para realmente se completar na nossa condição, né? Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consome a existência na dedicação dos semelhantes. Nem avançamos em todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques inovadores, que era o tratamento que se realizava, né, nos hospitais psiquiátricos. Tão necessários a muita gente, como uma ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Nós vamos ler de novo. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Gente, não tem jeito. Eu trouxe a mensagem do Emmanuel aqui para nossa reflexão. Emmanuel, no livro Segue-me, na lição número 9, ele traz a mensagem A Cura Própria. E ele reflete sobre a passagem do Evangelho, que é a seguinte: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Agora eu sei porque que eu uso óculos, né? Porque com certeza é as agressões que eu devo ter feito, né? Através da visão, e que isso refletiu na minha condição de hoje, né? Defende-te da surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos dos prazeres inferiores. Guerreie a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, com teus braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do teu organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará
de medida em trânsito para a inutilidade. Então, é uma coisa que está muito ligada, né, a esse ensinamento que nós estamos recebendo aqui e que vale a pena a gente estar refletindo, né? Porque é como o Calderaro estava se referindo, né? Nós doentes precisamos do médico Jesus Cristo realmente, né? Não tem outra condição, né? O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. E o homicida, espargindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Então é aquele negócio, né? Se eu não me engano, nas cartas do apóstolo João, que ele diz que o bem que fazemos, nós recebemos centuplicadamente. Imaginemos isso, que todo o bem que nós fazemos, recebemos centuplicadamente. Se nós tivéssemos essa grande certeza, a gente só ia realmente estar ligado às nossas ações, nas atividades do bem e do amor, né? Mas somos seres ainda que estamos reconstruindo, né, a nossa própria vida e temos muito, né, que fazer. Isso se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise e do amor. Isso não se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logre a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Então, por isso que nós refletimos e dizemos, né, que esse não é um trabalho, às vezes, só para uma existência, né? É um trabalho aí para o nosso futuro, né? E André Luiz, ele nos traz uma lição no livro, se não me engano, Ação e Reação, quando ele diz que o nosso trabalho de revitalização espiritual exige esforço máximo de cada um de nós. Mas às vezes nós não estamos educados ainda para ter essa grande certeza da nossa vida, né? Nesse instante, observando o Marcelo, ele se reerguia no corpo novamente, né? Saindo daquele processo da epilepsia, e ele então se depara com André Luiz e com o Calderaro. E aí ele diz: fraquejei e caí. E Calderaro então vem atrás dele, consolando, dizendo: "Oh não", exclamou o orientador, afagando, "não te sintas em queda, estás ainda em tratamento, não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável, entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo", né? Isso está numa condição nossa quando nós queremos abandonar um vício, né? Que às vezes é uma luta. A gente reconhece que precisa vencer aquele vício, né? Mas a gente sempre, às vezes, cede, né? Acaba cedendo, né? E aquilo que o Chico diz, né? Que a tentação é uma coisa que a gente corre, mas bem devagar para ela dar tempo de alcançar a gente, né? A gente está ligado a uma viciosidade, mas aquilo traz tanto prazer para a gente que a gente não quer desligar daquilo, né? Mas é o caso do Marcelo aqui, que ele enxerga essa necessidade de enfrentar essa situação, mas não. Porque o Calderaro, ele poderia, por exemplo, né, impedir que aqueles obsessores se aproximassem. Mas é justamente essa aproximação que é o remédio que o Marcelo precisa para poder estar, né, em contato com essa situação e vencer, né, esse medo, esse receio, esse pavor que ainda está dentro dele, né? Aí o Calderaro ainda prossegue: em épocas recuadas, perdeste o valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar e a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Então era uma pessoa que estava ali reconstruindo, né, a sua própria vida, né? Uma pessoa que poderia se dizer assim, né, que ainda era um convalescente daquela situação
que ele trazia dentro dele, né? Então precisava realmente desse tempo, né? O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o caldeirado, reconhecidamente inquiriu: acredita, meu benfeitor, que devo optar pelos hipnóticos, os medicamentos, né, para o controle da situação? E o caldeirado diz que os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas. Antes, os prováveis atritos da organização perispirítica. Né? Então, no caso do Marcelo, o caldeirado já dizia que não era necessário, né? Que o remédio realmente estava dentro dele, né? No seu controle íntimo. Né? E em teu caso, Marcela, para a sua consciência, que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. E ele, como era uma pessoa que estava ligado, né, à doutrina espírita, tinha já esses conceitos, né, guardados no seu coração e sabia que isso ele deveria trabalhar por toda a sua existência nesse trabalho. E isso vai se perpetuar por toda a nossa vida nesses conceitos de reconstrução, né, e de reforma íntima. Né? Permanecendo nas zonas mais altas da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação do bem e do próximo. Né? Então, olha, isso daí chega a ser uma missão e nós precisamos compreender que todos nós abraçamos ela quando abraçamos a necessidade da encarnação aqui neste mundo. Né? Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica. Quer dizer, pode exercer o que se chama de... Esqueci o termo, Guga. O medicamento, ele, às vezes, ele vem causar dependência, né? Vem causar uma dependência na pessoa. Eu tenho minha sogra, ela toma um medicamento há mais de 40 anos e o médico não quis tirar. Olha, não tem jeito, a minha esposa levou ela ao médico, queria jeito de conseguir. O médico não quis tirar o medicamento que ela faz, usa 40 anos para depressão. E eu não tenho mais depressão. Né? Já está na idade avançada, né? Então, são esses problemas, né? Essa tutela despótica sobre o cosmo orgânico. Sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Eu recordo também que a minha mãe esteve nesse caso. Ela teve uma época da vida dela, os problemas hormonais que todas as mulheres passam, né, em certa idade, e ela se viu também nesse problema, nesse problema depressivo. Foi ao médico, o médico receitou lá: olha, eu vou passar um calmante para a senhora. Ela disse que levou a receita para casa, ela disse: calmante? E eu não vou tomar isso nunca na minha vida. Enfrentou a situação e se livrou do problema. Então é isso que o caldeirado mostra para a gente aqui, justamente, né? Mas às vezes tomar o remédio é mais fácil. Controla e aí a pessoa não entende a necessidade de se sobrepor àquela própria situação. Às vezes eu posso estar falando uma besteira porque sou leigo no assunto, né? Mas é o que eu estou entendendo aqui, que já que é um estudo, é o que eu estou entendendo da situação que estamos vivendo aqui, né? O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e caldeirado, ocultando a comoção, imaginemos, né? Falou bem-humorado: nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força em que nos põe de manifesto as próprias imperfeições. Ele estava reconhecendo que era um trabalhador valoroso realmente, né? Mas que ele também enxergava, né? Os próprios erros que ele ainda tinha pela frente para se vencer. Né? Senão, estaria na condição aí de um benfeitor de altas esferas, né? Não estava aqui
trabalhando, né, na atividade de serviço que ele estava, né? Todos temos um credor divino em Jesus Cristo, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Isso com certeza todos nós somos, né, devedores da presença do Cristo, né? Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que não te suceda coisa pior. Foi quando ele curou, né, o paralítico, né, e pediu para que ele se renovasse, né, para que não acontecesse coisa pior. Já declarando que o problema estava na razão dos seus erros, né? Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós. Com o Cristo, trabalhemos por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou a nós, qual se fora um filho de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Mas vamos refletir aqui, só um segundinho aqui, nessas passagens, nessas palavras do Calderaro. Trabalhemos por Ele, com Ele, por Ele e para Ele, curando os nossos males para sempre. Porque às vezes os nossos males, nós não curamos ele devidamente. E se ele permanecer ali uma raizinha ainda na nossa condição, pode crescer. Tanto é que existe uma observação do Espírito Charles, um dos livros da Dona Ivone do Amaral Pereira, que ele retrata lá o caso de um sacerdote que era ligado aos ensinamentos do Cristo e que depois dessa condição no mundo espiritual ele se tornou obsessor de uma pessoa. E ele até faz a reflexão que qualquer um de nós podemos cair nessa situação, se a gente não bloquear os males, curar os males verdadeiramente que ainda estão na nossa intimidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.